E estou de volta com a terceira aula sobre funções de texto no Excel. Meu nome é Alessandro Trovato e você tem acompanhado minhas aulas no meu canal de vídeos do YouTube. Espero que você tenha gostado das aulas, esteja assistindo todas as aulas, inclusive o curso de macros e VBA que tenho disponibilizado, e espero que ela tenha sido de ajuda para vocês. Vamos lá, nessa aula vamos utilizar outros recursos de função de texto. Vou abrir aqui o Excel 2013, vou abrir a planilha que eu deixei de gabarito. Você deve ter baixado e tentado fazer os exercícios também, então vamos tentar resolvê-los. Clicando sobre a planilha texto, vamos lá. Como fazer para separar cada letra de um nome nas suas respectivas células? Vamos começar separando a primeira letra do nome da Aline. Como a letra A está à esquerda, então eu já sei que eu posso utilizar a função esquerda do Excel. Abro parênteses, indico a célula de texto, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres que eu quero retirar. Eu quero retirar apenas um caractere, a primeira letra. Por isso, digito o número 1, fecho parênteses e dou um Enter. Bom, a primeira letra já foi extraída sem problemas. Mas e para extrair a segunda letra do nome da Aline? Que função você usaria? Não dá para usar a função esquerda, porque ela pega a partir da primeira posição esquerda em diante. Precisamos usar uma função que consiga extrair texto de qualquer posição da célula. E isso é feito com a função ext.texto, que você já viu também. Abrindo parênteses, vamos indicar como texto a célula B3. Ponto e vírgula. Número inicial é a partir de que posição que eu quero extrair. A letra L da linha está na segunda posição. Então, vou colocar aqui como número inicial a letra 2. Ponto e vírgula, número de caracteres, eu quero apenas 1. Fecho parênteses e dou um Enter. Consegui extrair a segunda letra sem problemas. Para extrair a terceira letra do nome dela, vamos utilizar também a função ext.texto. Veja só, ext.texto, abro parênteses, função de texto, primeiro argumento, é o nome completo. Ponto e vírgula, número inicial, a terceira letra que eu quero, então posição 3, ponto e vírgula 1. Fecho parênteses e dou um Enter. Você deve ter se perguntado, bom, mas eu vou ter que copiar, vou ter que escrever a função coluna por coluna? Ainda assim, mas vou dar uma dica para você para facilitar esse trabalho. Como as próximas funções o que vai mudar é apenas o argumento do número inicial, eu posso copiar esse texto da minha barra de fórmulas, Ctrl C, em seguida clicar na próxima célula, veja só, colar na barra de fórmulas e trocar o 3 pelo número 4 para a quarta letra. Novamente, clico na célula G3, clico na barra de fórmulas e vou colar a fórmula substituindo agora o 3 por 5, porque eu quero a quinta posição. Se fizermos só as 5 primeiras letras, tudo bem, atendemos o nome da Aline, mas nós temos nomes maiores nessa lista. Então, eu vou fazer a mesma coisa para a coluna H, vou substituir agora esse 3 por 6, vou fazer isso para a coluna I, vamos separar agora, vamos selecionar um 7, acabei apagando coisa que não devia. Vou pressionar um Enter e acho que já está bom. Se selecionarmos agora então todas essas fórmulas e copiarmos para baixo, arrastando pela alça de preenchimento, veremos o nome de todos preenchidos adequadamente. Se nós tivéssemos um nome maior, como por exemplo aqui, o nome do Alessandro, que é o meu, faltaria ainda a função para essas 3 células. Se tentarmos copiar essa fórmula para o lado, o resultado não será satisfatório. A célula ficará em branco. Por quê? Primeiro, se editarmos essa célula, você vai ver que o que era C2 ou B2, que era a coluna onde estava o nome, converteu-se em B3. Em C3 para... vamos começar de novo. O que era B3 de nome foi convertido para o Excel em C3. E na célula C3 eu não tenho meu nome completo. Para evitar esse problema, então, vamos copiar de novo a fórmula. Apertei o botão errado de novo, Ctrl C. Clico agora na célula seguinte e vou substituir a função, trocando o argumento 7 pelo número 8. Vou fazer o mesmo aqui, vou trocar esse argumento por 9 e vou fazer o mesmo com essa célula, trocando por 10. Com isso, eu teria a extração correta, inclusive de nomes maiores, até 10 letras como o meu. Se copiar essa fórmula para baixo, todos estarão corretos.
Se você utilizou a função direita para extrair o nome, a letra da Aline, que estava na célula B3, então você errou. Muito provavelmente porque quando copiou essa fórmula para baixo, todas as últimas letras saíram fora da posição. Como nós temos nomes com tamanhos diferenciados, eu não conseguiria usar essa função para isso. Eu expliquei que resolveria o mesmo problema usando esta função, a proteção de referências de células. Como podemos resolver o mesmo exercício feito anteriormente usando uma única função? Se você notou algo diferente neste exercício, que são esses números aqui de índices. Cada número desse representa a posição da letra. Veja só, o número 1 representa a primeira letra, o 2 a segunda letra, o 3 a terceira letra e assim sucessivamente. Para resolver esse problema, qual função você utilizaria? Para extrair qualquer letra em qualquer posição dos nomes, utilizaríamos a função ext.texto. Veja só, abro parênteses. A função, o texto, seria a Adriana. Mas vamos nos antecipar. Quando eu copiar essa função para baixo, o que é B22 vai virar B23, certo? Então ele vai ler corretamente o nome da Aline. Mas quando eu copiar essa fórmula para o lado direito, o que é B22 vai virar C22. E na coluna C não tem nome. Usando a proteção de referência de células, eu tenho um vídeo no YouTube que explica como você deve fazer isso. Eu estou pressionando a tecla F4 até que a proteção apareça antes da coluna, ou seja, da letra B. Eu tenho então uma possibilidade de copiar essa fórmula para baixo e para a direita sem que a coluna se altere, apenas o número da linha. Você já vai entender como isso funciona. Ponto e vírgula. Número inicial, eu não quero agora digitar o número 1 para a primeira letra, 2 para a segunda letra. Eu vou usar essas células aqui de cima como índice. Por isso, se eu estou na primeira posição, eu vou clicar sobre a primeira célula. E de novo, se copiarmos essa fórmula para baixo, o que é C21 vai virar C22. E já está errado, porque é na linha 21 que estão os índices das nossas funções e fórmulas. Eu vou ter que proteger, então, neste caso, a linha e não mais a coluna. Note que o símbolo do cifrão ficou antes do número, protegendo a linha de referência, não a coluna. A coluna eu posso alterar, porque eu vou copiar essa fórmula para baixo e vou copiar essa fórmula para o lado direito, e a coluna ela pode ser alterada sem problemas. Ponto e vírgula. Número de caracteres. Quantos caracteres eu quero extrair? Apenas um, então eu digito o número 1. Fecho parênteses e dou um Enter. Se copiarmos essa fórmula agora para a terceira letra da Ana, você vai ver a letra A. Se copiarmos para a terceira letra do Antônio, vamos ver a letra T. Se copiarmos essa função para toda a linha, você vai ver o nome da Adriana corretamente extraído. E se copiarmos todas essas fórmulas para baixo, você vai ver que o exercício inteiro foi resolvido com apenas uma função. É por isso que é muito importante você entender os conceitos fundamentais e básicos do Excel, para que numa emergência você consiga, no seu dia a dia, conseguir aplicar esses conceitos sem que você precise recorrer a terceiros ou amigos. Você precisa entender aquilo que você quer para poder aplicar. Por último, vamos lá. Eu gostaria de extrair as cidades. Se você fez a fórmula do extração de texto, então veja só, ext.texto, que é o correto, ext.texto. Primeiro argumento texto é aqui o da cidade de Itu, ponto e vírgula. Número inicial. Bom, eu sei que a letra I da cidade de Itu está em que posição? 1, 2 com espaço, 3 do hífen, 4 do espaço, a letra I está na quinta posição. Se você digitou 5, ponto e vírgula, e disse para extrair apenas 3 caracteres, porque a cidade de Itu tem 3 caracteres, você acertou. Mas você acertou apenas a primeira forma. Se copiarmos isso para baixo, você vai ver que cada célula, cada cidade vai trazer um resultado diferente. Porque todas as cidades elas têm algo que é diferente entre elas, é a quantidade de números antes da descrição da cidade. Se todas as cidades tivessem apenas um dígito, daria certo. Mas também teria aqui o limite de 3 caracteres. Nós teríamos que aumentar a quantidade de caracteres para extrair o nome da cidade completo. Para corrigir esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, sim, a função ext.texto para extrair o nome da cidade. Mas eu vou precisar utilizar um argumento complementar. O primeiro argumento é o texto. Vamos indicar essa célula. Isso não muda. Ponto e vírgula.
Número inicial. Qual é o número inicial? Como eu não sei o número inicial, eu quero fazer isso de forma automática, eu vou utilizar a função localizar. Mas o que nós temos de comum em todas essas linhas com nomes de cidade? O hífen. O hífen aparece em todas as células. Vamos utilizar então o comando localizar para procurar em que posição que está o hífen. Localizar, abro parênteses, texto procurado, entre aspas, o hífen, ponto e vírgula. No texto, eu vou dizer que eu quero neste texto aqui. Ponto e vírgula, número inicial a partir do primeiro dígito. Assim que fechar o parênteses, você concorda que a função localizar vai me dizer em que posição que está o hífen, certo? Essa posição inicial do hífen vai servir para que eu extraia o nome da cidade de Itu. Vamos completar aqui o argumento, o terceiro argumento da função extrair texto, que é número de caracteres. Por isso eu vou colocar aqui 100. Qual é o maior tamanho de cidade? Nós não sabemos, eu poderia colocar aqui 200, 300 caracteres, não importa. A função vai pegar exatamente o texto que está faltando para completar aí o texto que existe na célula para escrever o nome da cidade. Quando pressionarmos o Enter, o resultado vai dar certo. E se copiarmos para baixo, veja só, a extração do nome da cidade funcionou adequadamente. Mas ainda tem um probleminha, que é o hífen. Eu não gostaria que o hífen aparecesse no meu resultado. Eu preciso limpar esse hífen da minha fórmula. Para fazer isso, eu vou usar um argumento muito interessante. A função localizar, vocês concordam comigo, que está retornando a posição de número 3, que é a posição do hífen dessa cidade. Só que como Itu começa na posição número 5, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 ao resultado da função localizar. Assim que a função localizar for resolvida pelo Excel, ele vai deixar esse resultado, vai somar com 2 para poder me apresentar a posição ideal do texto. Quando eu der um Enter, você vai ver que o hífen da cidade de Itu e o espaço sumiram. E eu posso copiar isso para baixo tranquilamente, para que todas as cidades também tenham esse mesmo resultado. Fácil, não é? Percebam então que é dessa forma que nós vamos trabalhar com o texto. Vou colocar essa fórmula aqui ao lado, para que você possa copiar. As demais não, porque eu não tenho espaço suficiente na planilha. E você vai entender exatamente o que fizemos nessa aula, usando a função localizar e somando 2 caracteres para achar a posição adequada do texto. Na próxima aula, provavelmente vamos fechar o assunto sobre funções de texto no Excel. Eu vou mostrar o método 2 e o método 3, de forma que você consiga sempre separar os resultados e ainda mais vou ensinar como você deve importar arquivos de texto para o Excel. Nas aulas de VBA, eu vou ensinar você, inclusive, a criar uma macro que importe arquivos de texto de forma automática, onde você pode mapear campos e trazê-los adequadamente na sua planilha. Não deixem de baixar essa planilha, ela está disponível no meu blog, no sigonerd.com. Faça o download, pratique esses conceitos e nos vemos então na quarta e última aula das funções de texto em breve. Um abraço, até nosso próximo encontro.